Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 8 de abril. Quero agradecer as mensagens de carinho que vocês mandam e também aquelas pessoas que já enviaram qual é a escritura do coração de vocês, tá bom? E se você ainda não mandou, né, a escritura do coração de vocês, é que é dentro dessa designação do Vem Segue, que é Doutrina e Convênio da seção 30 à seção 36. E dentro dessa designação nós escolhemos qual é a escritura que mais chamou a atenção, qual a escritura você mais gostou. Compartilha comigo aqui no meu canal, tá bom? Falando a respeito da escritura, se você estiver participando aí no grupo também do estudo de Doutrina e Convênio, no WhatsApp, pode compartilhar pelo grupo também, tá bom? Só falar, a escritura do meu coração é essa, né? Dentro da designação. Aí vai ser fácil de eu identificar lá também. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, seção 33, o versículo 16. Bom, aqui essa revelação foi dada a Ezra Tyler. E eu quero falar a respeito, né, da conversão dele, né? Eu fiquei fascinado com a conversão de Thomas B. Marshall, né, que ele chegou até a gráfica lá, né, onde estava sendo publicado, né, o livro de Mormon, estava sendo impresso, e só tinha 16 páginas do livro impresso, e ele leu as 16 páginas ali, e ele obteve o seu testemunho com tão pouco, com 16 páginas apenas. E ao ler aqui o relato, né, de Ezra Tyler, eu achei fascinante também, então eu quero compartilhar como ele obteve o testemunho dele. Primeiramente, Ezra Tyler, ele tinha aproximadamente 40 anos de idade, e ele era um empresário, ele construía pontes, moinhos, ele construía barragens na região ali. Então, frequentemente ele empregava pessoas para trabalhar ali para ele, tá bom? E o que acontecia? Ele conhecia a família Smith. E naquele ano, houve muitos rumores dos trabalhadores sobre Joseph Smith e sobre a tradução do livro de Mormon. E quando ele ficou sabendo, ele falou que tudo aquilo era uma blasfêmia, né? Ele foi completamente contra, né? E ele conhecia também o jovem Smith, né? Ele até falava, nossa, ele é inculto, como pode uma pessoa inculta fazer essas coisas, né? Então ele foi bem cético sobre isso. Eu vou ler aqui o que está escrito no livro de Revelação em Contexto, tá bom? Aqui diz o seguinte a respeito dessa história. Ele diz assim, seu meio-irmão e sobrinho foram a cavalos para ouvir Hiram Smith pregar. Quando Tyler voltou, ele repreendeu-os e exigiu que não mais levasse seu cavalo novamente para ouvir a pregação daqueles miseráveis blasfemos. Eles insistiram que ele deveria pelo menos ouvi-lo, né? Que naquilo havia alguma verdade. E ele disse, eu não irei atrás de tal ilusão, retrucou Tyler. Seu irmão insistiu que não havia mal algum, né, afinal, em ir lá e ouvir a família Smith, né? Então ele já conhecia a família Smith e o irmão dele falou, nunca mais leva meu cavalo lá para ouvir essas blasfêmias. Ele estava bravo com isso, mas com a insistência ali do irmão, ele falou, não, vamos lá ouvir, que mal tem você ir lá e ouvir. E talvez ele iria mesmo, né, só para falar, tá vendo, eu fui e agora eu posso falar porque eu estive lá. Então ele pegou e foi, né, com o irmão dele. Só que quando chegou lá, para que ele ouvisse melhor, né, ele se esgueirou entre os irmãos ali e foi parar lá pertinho do púlpito para poder ouvir melhor. Vamos ver o que diz aqui, ó. Com a intenção de ouvir o que era dito, Tyler se esgueirou entre a multidão para conseguir um lugar próximo ao púlpito na frente. Quando Hiram Smith começou a pregar, a resistência de Tyler se desfez. Mais tarde ele escreveu sobre sua experiência naquele dia. Cada palavra tocou-me a alma intimamente. Pensei que cada palavra fosse dirigida a mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu era muito orgulhoso e teimoso. Havia muitos lá que me conheciam.
Fiquei sentado até recuperar-me antes de ousar levantar os olhos. Depois do sermão, Hiram Smith mostrou a Tyler um exemplar do livro de Mormon. Ao pegá-lo e abri-lo, ele imediatamente encheu-se de imensa alegria. E ao fechar o livro, ele perguntou quanto custa. E ele pagou 14 shillings pelo livro. Quando Martin Harris, que estava próximo, afirmou que o livro era verdadeiro, Tyler respondeu que não precisava dizer aquilo, porque ele sabia que era verdadeiro da mesma maneira que Martin Harris sabia. Ao chegar em casa, Thayer percebeu que, embora estivesse completamente convencido, ainda assim teria que ajudar as suas famílias, amigos e vizinhos a compreender e aceitar e a acreditar como ele. A notícia se espalhou entre os vizinhos de que Ezer Tyler, responsável empresário, agora era Ezer Tyler, crente em Joseph Smith e sua Bíblia de ouro. Bom, é bem interessante, né? Como ele não acreditava, e ele foi lá e por causa da pregação ali, né, de Hiram Smith, toda aquela máscara, toda aquela aquele orgulho que ele estava se desfez, né? O espírito dele tocou nele tão forte que as lágrimas veio, banharam o rosto dele. E ele precisou de um tempo ali para se recuperar, para levantar os olhos, para começar a caminhar. Bom, essa foi uma experiência incrível. E o incrível é que quando ele volta para casa, ele se preocupa em ajudar a família dele a saber que o livro ele é verdadeiro, da experiência que ele teve, né? Até esse momento ele não tinha se batizado ainda. E o que acontece, né? Aí foi a escritura que eu li ontem, né? Ele teve um sonho. Nesse sonho um homem vinha e entregava para ele ali um rolo de papel e uma trombeta. E falava para ele, toca a trombeta, né? E ele falou, não sei. Ele falou, só apenas toque. E aí quando ele foi tocar ali, saiu o mais lindo som, né, da trombeta ali. E mais tarde ele entendeu o que significava esse sonho, que foi o que eu expliquei ontem, né? E ao compartilhar essa mensagem ontem com a minha família, né, a de ontem falando ali que anunciar o evangelho com voz de trombeta, o que nós discutimos em família foi o seguinte, que se uma pessoa estiver tocando um piano num lugar a céu aberto, né, não vai tão longe, mas uma corneta vai muito. Então, quando fala ali para anunciar o evangelho com voz de trombeta, não significa que é para gritar também, mas é porque o som da trombeta ela vai para todas as direções. Então nós devemos compartilhar o evangelho com todas as pessoas. E mais uma coisa, né, que falando em família, sobre essa escritura nós acabamos mencionando, é que a trombeta ela não é tão como um trompete ou uma corneta que tem aquelas notas, né, para você tocar, né, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Bom, enfim, então é mais difícil se você tocar assim, porque você teria que aprender as notas, musical, tudo. E a trombeta não, a trombeta você põe na boca ali e sopra, né, como no sonho aqui na visão que Ezer Tyler teve. E saiu o mais lindo som. O que isso significa, né, nós discutindo em família, que a gente não precisa ter muito conhecimento para compartilhar o evangelho. De fato, o evangelho de Jesus Cristo ele é tão simples que uma criança da primária ele vai saber explicar para você o que é o evangelho de Jesus Cristo. E também o evangelho de Jesus Cristo ele é tão profundo e intenso que a gente pode passar a vida inteira estudando e a gente sempre vai aprender mais, tá bom? E o significado desse sonho, né, de Tyler, Ezer Tyler, ele descobriu mais na frente quando ele volta lá, né, para junto de Joseph Smith. Joseph Smith leva ele até Parla Piplet e ele é batizado. E depois de um tempo, Oliver Cowdery, né, vem com uma revelação que Joseph Smith havia recebido ali e enviado a Ezer
que é essa da trombeta, né? De tocar ali com uma trombeta. Na verdade, ele foi chamado para compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Então ele aceita esse chamado ali, e aí ele interpretou o sonho dele como Oliver Cowdery trazendo aquela revelação para ele. E tocar com uma trombeta é compartilhar o evangelho. E é interessante que naquela época o primeiro chamado das pessoas que se batizavam era esse, né? Ir pregar o evangelho, era chamado para ir pregar a missão. Então não tinha muito conhecimento. O que Ezra Tyler poderia compartilhar ali com o evangelho, sair como missionário, e ele foi, né? E podia compartilhar o próprio testemunho dele, como ele descobriu que o livro de Mormon é verdadeiro e como as pessoas podem saber. Então é isso que nós devemos compartilhar, tá bom? Continuando aqui a respeito da história, deixa eu ver se falta alguma parte aqui. Bom, aqui. Devido às experiências profundamente espiritual que levaram à sua conversão, Ezra Tyler agiu de acordo com o chamado e a revelação para compartilhar as suas crenças. Apesar dos riscos e de sua reputação e sustento, mais tarde ele escreveu: quando Deus mostra uma coisa a um homem pelo poder do Espírito Santo, ele sabe que é verdadeira e não pode duvidar. Bom, então eu vou ler aqui o versículo que foi uma revelação para ele também, né? Toda a sessão foi para ele também, mais uma pessoa. Mas o versículo 16 diz assim, Doutrina e Convênio 33:16. O livro de Mormon e as santas escrituras são dadas por mim para a vossa instrução, e o poder de meu espírito vivifica todas essas coisas. Então, as escrituras, o livro de Mormon, a Bíblia, a Doutrina e Convênio, tudo que nós temos, né? O que vivifica essas escrituras é o Espírito Santo. Essa própria mensagem que eu estou compartilhando com vocês, o que vai vivificar ela é o Espírito Santo, é a sua preparação de receber essa mensagem. Então a escritura do coração, que eu peço para vocês compartilhar comigo, e eu também escolhi um essa semana para compartilhar com vocês, é aquela que o Espírito Santo vivificou em você. Bom, aquela que tocou mais profundamente. Então eu deixo essa mensagem e esse desafio de vocês compartilhar comigo a escritura do coração de vocês. Amanhã eu vou compartilhar com vocês a escritura do meu coração. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.